Ilya Krivoshev, lenda urbana. Fogo grego, Constantinopla, século VII. Capítulo 1. Ressaca. No meio da noite, já na madrugada, uma silhueta apareceu nas paredes da cidade, um certo homem. Desencadeando abuso contra os vigias nos portões das muralhas da cidade, saiu da cidade com um escândalo e, resmungando baixinho, se dirigiu para a Baía do Chifre de Ouro. Ele estava bêbado e mal conseguia se manter de pé. Mesmo assim, cambaleando, chegou à praia, vomitou e, obedecendo à fraqueza, caiu sobre as pedras costeiras, adormecendo. Mergulhando no reino de Morfeu, e o amanhecer prevaleceu sobre Constantinopla. A superfície do mar estava coberta por uma névoa antes do amanhecer, na qual gaivotas voadoras e barcos de pesca já estavam submersos. A vida na cidade, como sempre, despertou com o nascer do sol. O homem deitado na costa de pedra acordou com os primeiros raios do sol. Gemendo de uma forte ressaca, suas roupas eram caras, o que significa que ele pertencia à alta sociedade. Um barco de pesca atracado na costa, no qual estava um velho pescador barbudo, descarregando sua pesca matinal. O pescador viu um homem rico deitado e gemendo e foi até ele para saber o que havia acontecido e oferecer ajuda, vendo como a ressaca pesava para o rico. O pescador abriu sua jarra de vinho e entregou a ele. Aqui, tome uma bebida. O homem rico bebeu e os pensamentos voltaram à sua cabeça e sem palavras aos lábios, obrigado, bom homem. O homem rico resmungou, bom pescador, qual o seu nome? Ivan, o pescador se apresentou. Diga-me, Ivan, você sabe quem eu sou. O pescador sorriu. É claro que você é um cortesão. Como os olhos desse velho brilham, pensou o rico. Aparentemente, ele é astuto e sábio. Então, com essa conversa, eu posso, direito, eu sou Léo de Can, conselheiro do imperador e de seu cronista. E o que o conselheiro imperial, embriagado de vinho, está fazendo na baía de pesca tão cedo? Eu fugi da cidade à noite, eu fugi de mim mesmo, eu não sei porquê, eu tenho tristeza. Que tipo de dor? Eu perdi minha vida, você sabe. Eu não quero viver. Você ainda é jovem e forte, mas não quer viver. O que aconteceu? O sentido se perde em tudo. Não há felicidade nem na vida pessoal nem nos negócios. Uma série de fracassos, um após o outro, se abateu sobre mim nos últimos 2 anos. Primeiro minha esposa morreu e começaram os problemas em minha família, e no palácio, a divisão de poder começou entre o imperador e seus irmãos, Tibério e Heráclio. As intrigas são tecidas no palácio, todos compartilham o poder e as terras, meus apelos para apelar à razão são em vão, e, portanto, as pessoas são pobres e torturadas. Quando o poder é compartilhado no palácio, as pessoas estão sempre com fome, dores, mudas, preguiçosas, as pessoas são como um fardo, olhando para esta desgraça, que já dura mais de 1 ano e não acaba. A confusão e a melancolia me dominam. Além de mim, nosso imperador também está preocupado.
Ele sabe que todos se esqueceram dos perigos que nos esperam. Búlgaros e árabes não dormem, eles estão prontos para atacar de ambos os lados. É nisso que eles precisam pensar, não no poder de compartilhar. Você não me surpreendeu, disse Ivan. Eu lembro. Essa luta sempre foi. Tudo tem o seu tempo, é tempo de guerra e de paz. Você apenas faz o que tem que fazer. Eu sei. Mas a saudade não me deixa que a vida não seja mais interessante para mim. Eu não sei o que fazer comigo mesmo. Os olhos do pescador brilharam novamente. Agora vou te contar uma história. Talvez seja interessante para você. Capítulo 2 Voo do engenheiro. Kalinick era de origem grega, mas passou toda a sua vida adulta na Heliópolis, Síria. Seu avô, que nasceu em Tessalonique, era um bom engenheiro e arquiteto. Pois ele passou na escola de treinamento de artesanato em sua juventude em Constantinopla, depois de receber excelente prática e treinamento na capital. O avô de Kalinick foi enviado para Heliópolis na Síria como construtor profissional e arquiteto para construir e manter templos romanos. Kalinick seguiu os passos de seu avô, tornando-se arquiteto e engenheiro, tendo herdado este ofício dele. Kalinick se tornou tão profissional quanto seu avô, graças ao trabalho árduo e ao amor pela profissão. A vida de Kalinick transcorreu calma, pacífica e serenamente, em meio ao trabalho e às preocupações familiares. Certa vez, em uma noite fria de inverno, uma pequena caravana de mercadores semitas, de 12 pessoas, que viajavam de Samarcanda a Constantinopla em seus negócios, passou a noite na casa de Kalinick. Esta rota da seda em cavalos com carroças para mercadores passou por Heliópolis. Muitas famílias de Heliópolis ofereceram estacionamento e hospedagem a mercadores e comerciantes a caminho de Constantinopla. Esse serviço custava uma certa taxa, que para a família representava uma boa parte do orçamento familiar. Mas naquela noite fria houve uma frustração irreparável. Era fim de inverno. Mas a noite estava muito fria e não havia com que esquentar o fogão. Foi um ano difícil e não houve oportunidade de estocar combustível para o futuro, não havia lenha suficiente. Pedindo desculpas aos convidados, Kalinick ia mandá-los para o quintal vizinho, para outra família, quando um dos comerciantes, o mais velho, disse: "Não se preocupe. Podemos fazer uma fogueira que vai queimar a noite toda e esquentar a casa. Pedimos apenas um vaso de fogão, no qual iremos acender o fogo." Kalinick encontrou um vaso para fazer fogo. O comerciante sênior puxou uma pequena caixa de sua sacola, que continha pequenos jarros lacrados cheios com algum tipo de líquido espesso. O convidado derramou algumas gotas de líquido escuro de uma jarra em um vaso e algumas gotas de líquido cinza de outra jarra. Em seguida, jogou um pequeno pedaço de estopa nesta mistura. A estopa fumegou por vários minutos, e então uma chama furiosa explodiu com um estalo. O fogo ardeu, iluminando e aquecendo todo o espaço ao redor. Kalinick com sua esposa e 2 filhos ficaram muito surpresos quando viram esse truque. "Bem", disse o maravilhoso convidado, "agora temos um fogo que nos aquecerá, e vai por muito tempo."
Vários dias. Reconheço o enxofre e a estopa, disse o surpreso Kalinick. E que tipo de líquido escuro é esse? Óleo! Exclamou o comerciante com orgulho. Os convidados permaneceram na casa por 2 dias. Durante esses 2 dias, Kalinick descobriu com os convidados que o óleo é um líquido preto natural que se encontra nas terras férteis da Mesopotâmia. Lá, seguindo de Samarcandã, viajantes descobriram acidentalmente este líquido, e então descobriram que o líquido é inflamável e difícil de extinguir. Vocês não têm medo? Perguntou o engenheiro aos mercadores, de seguir esta rota da seda, contornando a Mesopotâmia. A terra lá está inquieta e o tempo não é fácil, pesado, beligerante. Os árabes a cada ano se aproximam do Império Romano. É possível que logo eles nos ataquem. Estamos com medo e pensamos que devemos fugir para Constantinopla. Você não está com medo, não? Por que ter medo da vida? É preciso viver ou morrer. Quando os mercadores deixaram a casa de Kalinick, ele pensou muito sobre eles e seu truque com o fogo. E então uma ameaça pairou sobre Heliópolis. Os árabes avançaram e os habitantes fugiram para escapar do cativeiro. Kalinick com sua família também fugiu. Juntamente com outros fugitivos, chegaram a Cilícia por mar em jangadas mercantes e, de lá, em caravana terrestre até Constantinopla, onde vivia o irmão de seu avô, Ivan, que era pescador. Capítulo 3 – Decreto do Imperador. Léo de Khan entrou em uma pequena casa de pesca com Ivan e viu a família Kalinick. Kalinick era um homem barbudo na casa dos 40 anos com uma carranca na testa. Pensativamente, ele estava examinando alguns papéis com desenhos e diagramas. Sua esposa estava na cozinha preparando o café da manhã. Seus 2 filhos, gritando e brincando. Brincavam de guerra com espadas de madeira. Este é meu sobrinho neto, o engenheiro Kalinick, que chegou de Heliópolis, disse Ivan. Saudações, Excelência, disse Kalinick. Olá para você e sua casa, disse Léo. Bem, Ivan me contou sua história, e estou interessado em sua invenção. Esta é uma arma de fogo na qual você está trabalhando. Exatamente, disse Kalinick. Apontando para seus papéis e desenhos, o incidente com a mistura auto-inflamada, ocorrido em minha casa em Heliópolis, me deu a ideia de que é possível criar uma arma tão invencível. Vomitando furiosas chamas de fogo que não podem ser apagadas, e direcioná-la aos inimigos e conquistadores, de Heliópolis. Fugi para Constantinopla para salvar minha família e também para oferecer ao imperador a ideia de criar uma arma de fogo. Eu projetei essa arma em meus desenhos. Bem, você tem sorte de me conhecer. Léo disse, a ideia de criar tal arma me interessou muito. Pode servir bem ao nosso império. Portanto, vou ajudá-lo a construir esta arma, amanhã, depois do culto de domingo na Catedral de Sofia. Vou convidá-lo para uma audiência com o imperador, onde terá que apresentar sua ideia ao imperador e aos sábios de nosso império. Obrigado, meu generoso benfeitor, disse Kalinick. Kalinick foi encorajado. Léo de Khan também foi incentivado.
Ele esqueceu suas tristezas porque estava ansioso por uma grande coisa. A missa dominical na Catedral de Sofia terminou à hora do almoço. Acompanhada por um magnífico e pacificador canto coral de salmos e hinos espirituais, o povo se dispersou. O clero completou o ritual e o imperador Constantino com sua comitiva e o patriarca retiraram-se para a basílica. Lá foi marcada uma reunião com Léo de Can e o engenheiro Kalinick. Excelência, disse Kalinick, agora estou segurando um vaso com óleo nas mãos. O que é óleo? As zonas úmidas negras são por vezes encontradas nas plataformas do Mar Egeu e na costa oriental do Mediterrâneo. Isso é óleo. O petróleo tem propriedades incríveis que podem conquistar seus corações e o mundo inteiro. O petróleo é ouro de verdade para nós. Tenho certeza de que o petróleo tem um grande futuro. Com isso, você pode acender um fogo que nem mesmo a água apagará. E vou demonstrar isso a você agora. Kalinick despejou óleo e enxofre em uma tigela e depois jogou um pedaço de estopa. A mistura começou a soltar fumaça e depois explodiu em chamas. As chamas eram intensas. Kalinick começou a derramar a água de um jarro na chama, mas ela não apagou. O grande público que assistiu a este experimento apreciou as ações do engenheiro e concordou que foi um incêndio incrível, e como esse fogo pode ser usado contra os bárbaros. E não em nosso detrimento? Perguntou o imperador Constantino. Sugiro usá-lo na marinha, continuou o engenheiro. Temos que fazer canhões com esse fogo nos navios. Ordeno a Léo de Can e ao engenheiro Kalinick que comecem a fabricar armas de fogo de acordo com o plano do engenheiro Kalinick. Eu abençoo este grande feito, disse o imperador. Eu vou cuidar do meu negócio. Nos meses seguintes, Léo de Can e Kalinick se engajaram apaixonadamente em sua invenção, pedindo ajuda às melhores mentes e mãos trabalhadoras de Constantinopla. E o imperador Constantino lidou com seus dois irmãos cortando seus narizes. Capítulo 4 – Campanha sem sucesso. Os árabes já estavam profundamente enraizados no Oriente e continuaram a avançar no Ocidente. Foi difícil para os bizantinos contê-los e eles desistiram de suas posições. Anos de guerras de terra levaram o califado árabe a vitórias incondicionais, enchendo-o de terras e riquezas incalculáveis. A situação no mar era a mesma, frota árabe jovem e não numerosa, mas apaixonada, derrubou vários navios bizantinos. Naquela época fatídica, a frota árabe, liderada pelo califa Muawi, navegou para Constantinopla para atacar o ninho dos infiéis, tendo cruzado o Estreito de Dardanelos e entrado no Mar de Mármara. Muawi suspeitou de algo ruim. E seus temores foram confirmados quando as muralhas da cidade apareceram no horizonte. Nas muralhas da cidade, a frota árabe foi recebida por vários navios. O califa Muawi ficou surpreso ao ver que havia paz e serenidade ao redor. Na confusão de sentimentos, ele deu a ordem de atacar. Em 10 minutos, a frota árabe foi derrotada. Os tubos de cobre dos navios bizantinos, instalados na popa, liberavam línguas de fogo flamejantes de suas aberturas. Todos os navios árabes foram submersos em fogo mortal.
As pessoas que estavam nesses navios também foram destruídas pelo fogo, querendo salvar suas vidas, eles pularam na água, mas isso não foi a salvação. Pois o fogo continuou queimando até mesmo na superfície do mar. Dragões, gritou Muaui enlouquecido ao ver este fogo. Ele ordenou que recuasse, e os dragões continuaram atirando. Apenas alguns conseguiram sobreviver a essa batalha. Capítulo 5 Diálogo. Léo de Khan e Kalinick sentaram-se no barco e pescaram. Criamos uma grande arma, disse Léo, e matamos muitas pessoas, e a melancolia me vence. É a mesma melancolia que estava com você quando nos conhecemos? Não, essa é outra saudade. Fiquei feliz quando estava construindo esta arma, mas agora eu entendo que esta é uma arma perigosa. As pessoas precisam aprender a lidar com isso de maneira adequada. Esse fogo pode ser não apenas para o bem, mas também para a dor. Faremos o que for preciso e tudo será como será. Louco de Petersburgo, São Petersburgo, nossos dias. Meu nome é Ignat Poprikin, e eu moro em Petersburgo. Não, eu não nasci aqui, só estou aqui há 6 anos. E eu nasci e fui criado em uma pequena cidade dos Urais. Eu não era um simples jovem, o tempo todo em que fui atraído por algum tipo de aventura. Constantemente me jogava em algumas festas e bebedeiras, tentava ser um palhaço entre meus amigos camaradas, e, de fato, fui um sujeito alegre para os meus amigos, e deles, por sua vez. Recebi um sentimento incomparável de amor, reconhecimento, admiração e até admiração, inconscientemente, é claro, pelo menos eu pensei assim. Mas aquele foi um momento de estudante feliz e despreocupado, e a princípio tudo parecia estar indo bem, e a vida era maravilhosa. Achava que era uma pessoa maravilhosa e achava que meus amigos também achavam. No entanto, logo o véu da minha ilusão caiu. Havia uma tendência de distanciar meus amigos de mim. O que eu realmente não gostei. E então tentei acusá-los de se tornarem pessoas chatas e medíocres, e, em resposta, ou eles ficaram em silêncio e correram para sair, ou disseram: Ignat. É bom trabalhar com a tolice e enlouquecer, finalmente mãos à obra. E assim, gradualmente, interrompemos a comunicação. E todos agora estavam ocupados com seus próprios negócios, e Serguei, meu amigo mais próximo, uma vez bebendo comigo, até disse: Ignat, você é um cara legal, com você é interessante, não chato, mas, quanto mais te conheço, mas entendo que você não dá valor a todos nós. Parece que você se considera o mais legal, o mais inteligente. E nós somos seus lacaios. Fiquei ofendido, é claro, e eu briguei com ele. Não queria admitir para mim mesma ou para ele, embora entendesse que ele estava certo. E então eu fiquei entediado. Eu queria algo mais. Queria sentir a vida como um banquete. E parti para São Petersburgo, acreditando que lá, em uma cidade livre no Neva, na capital cultural, certamente ficarei feliz. Como se costuma dizer, vou me encontrar, em São Petersburgo. Meu movimento começou, muitas vezes mudei meu local de residência e trabalho.
eu morei em diferentes albergues e aluguei quartos baratos e assustadores em casas antigas. Acontece, eu trabalhava como assistente de vendas em várias lojas, e como garçom, e como barman, e como carregador em vários depósitos. Em geral, eu tremia muito de um lugar para outro e via muito. E gastei meu tempo e dinheiro em bares, shows, boates, onde conhecia gente nova e procurava garotas para uma noite. E devo admitir que o primeiro ano de vida em São Petersburgo foi maravilhoso para mim, fiquei encantado com ele, senti-me envolvido nos grandes negócios da grande cidade, embriagando a liberdade. Embriagado, fui feliz, no entanto, as ilusões gradualmente se dissiparam. E havia uma razão para isso: é dinheiro. Isso era catastroficamente insuficiente para aquela vida bem alimentada e interessante que eu tanto queria, e as necessidades cresciam constantemente. Porque essas eram as necessidades dos meus novos amigos e namoradas, e eu tinha que ser igual a eles em tudo para mantê-los perto de mim, tão maravilhosos quanto eu. E então a corrida implacável do tempo começou. Amigos mudaram, rostos mudaram, tudo mudou tão rápido que não dava para acompanhar tudo. Comecei a me cansar dessa corrida. Comecei a ver muita injustiça, e para me salvar desse cansaço, me transformei em uma pessoa bastante cínica, sorrindo maldosamente de tudo que estava acontecendo ao redor. Não sinto nada. Não confio em ninguém, não amo ninguém, não sonho com nada, não espero nada de bom da vida. Tanto quanto posso, apenas ganho dinheiro para minhas necessidades, e a vida rolou em uma rotina serrilhada. Não trazendo nenhum prazer. Só o sarcasmo externo me salvou, como se eu não fosse louco, como a maioria dos habitantes desta cidade. Mas uma pessoa normal com quem você pode se comunicar perfeitamente, mas agora havia saudade dentro de mim. Ontem foi o dia da cidade, tive um dia de folga e, para me livrar dos pensamentos sombrios que transbordavam, decidi dar um passeio pela Nevsky Prospect. Havia animação na avenida, o que, claro, me deixou feliz. Pois são as pessoas que correm pelas ruas que criam o clima de festa, apesar de eu não gostar muito das próprias pessoas, se elas não me percebem, sim. Agora admito isso facilmente para mim mesmo. Como antes não admitia para ser gay, parei no cruzamento da Nevsky Prospect com o canal Griboidov, em frente à Casa dos Livros. Olhando para esta casa, pensei, bem, Durov é um bom sujeito. Muito bem feito, que nem me importaria de estar no seu lugar. Ele criou, você sabe, Vikontakte. Sentiu-se o mestre de todos nós e mudou-se para a Singer Hall sob os arcos deste globo. Aparentemente. Sim, um homem com ambições napoleônicas, pois desejava sentar-se sob este globo, como se o globo girasse em seu dedo, como nosso mestre. É incrível que ele ainda não pregue para nós. E então, como o céu ouviu meus pensamentos, bem no último andar, sob o globo, da janela, o próprio Sr. Durov apareceu, usando um boné. Ele disse alguma coisa, riu. Acenou para as pessoas que passavam por ele e começou a lançar aviões de papel na avenida. Depois de um momento, percebi um reavivamento.
A multidão começou a se reunir na Casa dos Livros e pegar aviões de papel emitidos por Durov. Era dinheiro, sem perceber minhas ações. Rapidamente atravessei a estrada e corri para essa multidão com um zelo especial, ajudando-me a avançar com os cotovelos, a fim de pegar também pelo menos alguns aviões de papel desse fluxo sem fim. Graça de Deus, fiquei satisfeito com o dinheiro grátis, e até fiquei bêbado de alegria naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com dor de cabeça, sentimentos confusos e péssimo humor. Lembrando da situação de ontem, me senti estranho e enjoado. É como se eu fosse um animal indefeso encurralado. Uma semana depois, a revista Snob publicou um artigo de Durov, que li. Quem procura castelos, parques de estacionamento desportivos e uma frota de Boeing na minha vida vai ficar muito desapontado. Não tenho aviões, carros ou casas. Meu mundo é andar e pegar o metrô. Além de dormir em um quarto alugado de 18 a 20 metros quadrados, quem quiser trocar de lugar comigo também terá que abandonar completamente o álcool, a carne e as roupas caras. Há mais de 10 anos, desde a época em que era um aluno muito pobre, não me canso de repetir, o dinheiro está supervalorizado, porque a criação é muito mais interessante do que o consumo. E o estado interno é incomensuravelmente mais importante que o externo, assim que você faz do dinheiro um culto e troca ser por parecer, você está se enviando para a escravidão voluntária. Dívidas devido ao status europeu, trabalho entediante com covardes estúpidos, a necessidade de mentir e trair seu mundo, são apenas parte do preço que você paga por um desejo excessivo de papel. Recusamo-nos a aceitar um mundo no qual as pessoas possam lutar e trair sua humanidade por dinheiro, se houver pessoas que concordem com isso. Seu comportamento deve ser severamente condenado ao ostracismo, em nenhum caso considerado lógico. Uma sociedade em que a violência por causa do dinheiro é aceitável e compreensível não pode durar muito. O pecado mais terrível entre os fãs do culto ao dinheiro é jogar dinheiro pelo ralo no sentido literal. Os adeptos do bezerro de ouro leem as notícias sobre a compra de iates de uma pequena cidade ou carros por $2 milhões com compreensão. Mas lançar-se ao voo livre 1000 vezes menos destruirá sua visão de mundo e erodirá sua base de valor. Uma base de valores falsos que predeterminam normas sociais prejudiciais à saúde que justificam o verdadeiro desperdício e a violência por causa do papel. Existe um ditado antigo. O escravo não quer encontrar a liberdade, ele quer ter seus próprios escravos. Uma pessoa não pode se tornar verdadeiramente livre enquanto existir no paradigma sem saída, escravo, mestre. Nesse sistema, qualquer mestre é escravo de alguém, e qualquer escravo é mestre de alguém, restante escravo do dinheiro. É impossível se tornar o verdadeiro mestre de sua própria vida. Pavel Durov. Depois de ler isso, sorri. Não sei que propósito Durov perseguia, talvez ele realmente se inscreveu como um pregador, mas ele provou para mim que eu sou uma besta insignificante. Querendo apenas dinheiro, comida, uma vida bem alimentada e bonita,
mas não maravilhosa e pessoa altamente culta, que sempre me considerei ser. Eu senti na minha própria pele. Lembrei-me de minha vida de estudante, lembrei-me de meus anos em Petersburgo e me senti envergonhado. Eu estava com vergonha de mim mesma, com vergonha de toda a falta de sentido da minha existência. Vergonha e amargura, foi o que senti naquele momento. Eu também estava com raiva de Durov. Eu odiei naquele momento, porque ele riu de mim impiedosamente. Eu imaginei como iria explodir uma alfada do escritório de Durov, e este globo, jogado por uma torrente explosiva, rolaria pela Nevsky Prospect, para o inferno. Não sei o que vai acontecer comigo a seguir, que caminho minha vida vai seguir, para onde o caminho vai virar. Vou ficar em São Petersburgo ou voltar para minha cidade natal? E o que vou fazer a seguir? O que eu quero da vida? Eu não sei, eu não vou me enforcar em uma corda ainda, não estou louco ainda, porém, o gelo já se quebrou. Agora não sou o mesmo cara ideal que pensava ser, agora sou a mesma pessoa meio maluca, como todos os habitantes desta cidade malfadada. Fuga judaica, Cracóvia, século XV. Sara sempre foi uma garota perversa. Seus colegas não a amavam, mas a respeitavam. E se alguém não respeitava, ele simplesmente estava com medo. Portanto, ela não foi incomodada sem motivo, mas ela pagou por seu caráter difícil com a ausência de amigos. Mas essa circunstância não a aborreceu, ela apenas aprendeu a não se aborrecer com isso. Ela não estava nem um pouco interessada em ser amiga dos caras da comunidade. Ela chamou os meninos de perus estúpidos por sua lentidão e excessiva ajuda com os mais velhos. E as meninas são galinhas estúpidas por seu grande amor por fofocas e brigas. Ela gostava de passar muito mais tempo na própria cidade, atrás de Vowel, observando o curso daquela vida. E ela fez isso com prazer durante toda a sua infância, e por isso ela frequentemente recebia tapas de seu pai, mas ela suportou o castigo com firmeza e lutou contra qualquer ataque. Assim, ela ganhou a reputação de histérica, com quem é melhor não ter nada a vereador, e enquanto a comunidade judaica vivia sua própria vida em Kazimierz, Sara, entretanto, passou sua juventude em Cracóvia. Frequentemente, no Shabá, Sara se mudava para outra margem do Vistula, além do Vowel. Logo ela já conhecia quase todos os moradores da cidade, eles também a conheciam. Com alguém ela encontrou uma linguagem comum e fez amigos, e com alguém que brigou. No entanto, Sara amava Cracóvia, ela gostava muito de passear com seus novos amigos e namoradas. Hooligans do mercado, em uma cidade tão magnífica e luxuosa de Cracóvia, entre esses palácios recém-construídos, para assistir a procissões reais e festas nos feriados. Esse brilho e chique a atraíram tanto Sara que ela pensou involuntariamente: isso é vida, linda e interessante, não como a nossa. Em nossa comunidade sombria, quando Sara se transformou em uma garota alta e bonita, em alguma festa da cidade ela conheceu o príncipe herdeiro, que também gostava de se divertir com os amigos. Foi paixão à primeira vista,
parecia que esses dois foram criados um para o outro, como dois elementos, água e fogo, e a vida girava em um fluxo de amor e encontros secretos. Isso continuou até que os amantes decidiram se casar. O pai de Sara, Ezequiel, percebeu que sua filha costumava fugir à noite na cidade ultimamente e ele queria puni-la e contê-la. Mas o que esse velho poderia fazer contra uma mulher forte e obstinada, o que se tornou sua filha amada? Ezequiel previu problemas, um dia, sem voltar para casa para passar a noite. E deixando os pais muito ansiosos, Sara veio pela manhã, arrumou suas coisas e apresentou aos pais um fato: mãe e pai, estou saindo de casa, estou me casando com o príncipe Venceslas. E como eu sei que você não dará sua bênção ao meu escolhido, e a comunidade vai me amaldiçoar, eu tenho que deixá-lo. Os pais perturbados começaram a gritar, repreender, gemer e lamentar, prendendo a filha, mas tudo foi inútil. Sara ignorou o abuso dos pais, ignorou todos os argumentos deles e continuou a empacotar suas poucas coisas em uma bolsa. E a irmã mais nova de Sara na época conseguiu correr para o quintal vizinho e falar sobre o que estava acontecendo. Logo toda a comunidade ficou sabendo do truque de Sara, e até mesmo o rabino. Indignado com essa insolência inédita, o próprio rabino foi à casa de Ezequiel. Quando Sara saiu para o pátio, acompanhada pelos gritos de seus pais, toda a comunidade, liderada pelo rabino, já a esperava. Sara, o rabino falou com sua voz severa. É verdade que você está correndo para a cidade para se casar com o príncipe real? Sim, é verdade. O que você vai me ensinar agora que sou um pecador? As pessoas paradas no pátio, testemunhando o que estava acontecendo, cochichavam indignadas, enquanto Sara falava de maneira insolente e desrespeitosa com o rabino ergueu a mão. Abafou o barulho da multidão e continuou: vejo que você sabe que está fazendo a coisa errada, então você também deve saber que se fugir para os Goi, você será amaldiçoado de uma vez por todas pela comunidade. A estrada para seus pais estará fechada para você para sempre, sem chance de voltar. Ouviu? E então você terá que sobreviver por conta própria entre os Goim. E você confia neles, aparentemente. Você não os conhece bem. Pense bem, filha, antes que seja tarde demais. Pense nisso. Eu sabia que todos vocês iriam ler a moral para mim, não é surpreendente. Toda a minha vida eu só ouvi falar moral de você. Como estou mal, não estou contido. Deixe toda a comunidade ir para o inferno, estou farto de você. A multidão ficou horrorizada com tais palavras. Ai, 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 menina, você não é você mesma, lamentou o rabino. Você está se enviando para a morte certa. O que você está fazendo, seu idiota? De onde vem tanta raiva e ódio contra nós? Nós já te machucamos. E o que você acha? Você não envenenou minha existência. Você não estava sussurrando nas minhas costas, apontando acusadoramente para mim. Sinto muito, mamãe e papai. Nunca mais os verei. E só vocês, meus pais.
Peço desculpas pela amargura que os trouxe, mas não quero viver entre aqueles que não me amam e me condenam. Vou morar onde me sentir bem, onde eles me amarão e não serão julgados. Esta é a minha escolha. Despedida, a multidão se separou e Sara saiu para a estrada. Logo uma carruagem real apareceu e levou Sara ao castelo real. A comunidade judaica observou o fugitivo e praguejou. O que aconteceu depois? Sara não se casou com o príncipe. Porque nem o rei nem os cortesãos podiam permitir isso e de todas as maneiras possíveis o impediram, e Sara teve que viver em Val-El como uma concubina, 1 ano depois. Ela deu à luz um filho do príncipe Venceslas, o que abalou ainda mais sua posição no palácio. Todo mundo estava contra ela, e o príncipe logo perdeu o interesse por ela. Não querendo mais vegetar e sofrer nos aposentos do palácio, ela empreendeu uma pequena aventura. Como resultado, ela roubou algumas das joias reais e fugiu para Veneza com seu filho de 2 anos. Em Veneza, ela se estabeleceu na comunidade judaica, logo se casou. Junto com seu marido, ela estava envolvida em negócios comerciais. Ela se correspondeu com seus pais, claro. Em suas cartas ela se arrependeu e pediu perdão, mas ela não se arrependeu de nada. Ela sempre acreditou que estava fazendo a coisa certa. Vários anos depois, quando Sara se tornou uma mulher rica, ela, junto com sua família, marido e 3 filhos, visitou Casimirs e viu seus pais antes de morte. Intriga do Palácio, Viena, século XIX. Eu perdi, gritou a Marquesa Maria Buschen. Você entende? Wolfgang, isso é o fim. Estou quebrado. O que eu deveria fazer agora? A Marquesa estava histérica. Deitada no chão e enxugando os olhos manchados de lágrimas com um lenço, do lado oposto, encostado na lareira, com uma taça de vinho estava seu velho amigo Wolfgang, um aristocrata em ruínas. Um gigolô conhecido nos círculos do palácio e um pianista da corte. Wolfgang olhou para a tragédia representada pela marquesa sem muito interesse e não expressou o desejo de participar e simpatizar com a pobrezinha. Bem, o que posso lhe oferecer, querida Maria? Começou Wolfgang. Entre em contato com o barão von Feuerbach. Você é o favorito dele, pelo menos eles eram até recentemente. Pelo que eu sei, ele deve te ajudar. O fato é que é inútil. Eu já tentei. A marquesa passou do rugido ao assobio. Falei com ele hoje, cerca de 2 horas atrás. O astuto velho barão, sabe? Está cansado de perder seu precioso tempo com prostitutas chatas e fulminantes como eu. Como ele disse, ele me empurrou, como se tivesse esquecido completamente o que nos conectou tão recentemente. Ele disse que estava perdidamente apaixonado por sua jovem esposa recém-criada, a Gracinha Ilse. Esta é a filha da duquesa de Eichhorn. Ele a chamou de anjo puro, não como eu. E a marquesa novamente começou a chorar. Eu entendo seu estado amargo. A marquesa, Wolfgang murmurou em tom simpático, mas como posso realmente ajudá-lo em qualquer coisa? A não ser ouvi-lo e me arrepender, certamente você pode. A marquesa se animou.
Você só tem que me ajudar, Wolfgang, em nome de nossa amizade de longa data, em nome de tudo que nos conecta. Você deve seduzir a jovem e tola Ilse, porque é que, Wolfgang ficou pasmo, para que ele rapidamente se desiluda com seu jovem anjo, entendeu? Então ele virá correndo para mim em busca de consolo, e ele vai pedir perdão, e vai fazer tudo o que eu pedir a ele. Então, finalmente sairei deste estado opressor. A marquesa continuou a rugir e implorar chorando a ajuda de Wolfgang. Esta cena ocorreu em um dos boudoirs remotos de Hofburg, apenas durante o baile imperial anual, onde toda a nobreza austríaca se reuniria, e essa cena, com os soluços da marquesa e os consolos de Wolfgang, poderia ter durado muito tempo. Se as portas do boudoir não tivessem se aberto e a sociedade não tivesse entrado na sala, uma pequena sociedade, a saber, a jovem baronesa Ilse von Feuerbach, sua mãe, a duquesa de Eichhorn, o quartel-general da Gendarmerie e 2 gendarmes, bem como as famílias Dehlen-Solsen, Zedelmann e Winterhalter, que neste caso atuaram como testemunhas. A marquesa e Wolfgang ficaram perplexos quando viram os recém-chegados. Lá está ela, gritou a duquesa de Eichhorn, apontando para a marquesa. O que está acontecendo? A marquesa se assustou. O que vocês estão fazendo aqui? A marquesa Maria Buschin, oficialmente proclamado oficial do Estado-Maior da Gendarmeria Imperial, você é acusado do assassinato do barão von Feuerbach, que, segundo os médicos, foi encontrado morto a facadas há cerca de 2 horas na parte norte de Hofburg. Todos os depoimentos de testemunhas apontam para seu encontro e uma discussão barulhenta com o barão. Cerca de 3 horas atrás, temos que deter você. Siga-nos até a polícia. Essa acusação foi um verdadeiro golpe para a marquesa, porque ela sabia que não havia matado o barão. Quando a marquesa recobrar os sentidos com o choque que sentiu, é claro, ela vai adivinhar que foi usada como bode expiatório, tirando vantagem da situação, mas no momento ela não conseguia entender nada. Como você pôde, Maria? Wolfgang ficou indignado e cambaleou para longe da amiga. Por que você matou o barão? Eu não matei, perguntou a marquesa. Você matou. Disse claramente o oficial do quartel-general da gendarmeria. Prova disso é o cadáver do barão. E, claro, deu uma olhada na bainha do seu vestido. Não está manchado de sangue? Os médicos provavelmente dirão à corte imperial cujo sangue está em seu vestido. Agora siga conosco. Não entendo nada, gritou a marquesa. O que está acontecendo aqui? Que tipo de legalidade? Eu não matei ninguém. A marquesa não era o tipo de mulher que desmaia em situações imprevistas. Ela tentou resistir, mas foi inútil. Colocaram-na numa jaula, nos meses seguintes de julgamento. A marquesa não conseguiu provar sua inocência, tudo testemunhou contra ela, a sociedade condenou a marquesa à forca. 1 ano depois, no mesmo baile, no mesmo boudoir. A jovem viúva Ilse von Feuerbach e Alphonse Wolfgang se conheceram. Você se lembra do que fizemos no último baile? A jovem Ilse perguntou a Wolfgang em um sussurro. Claro, querida.
Wolfgang respondeu beijando sua amada, também em um sussurro. Eles eram amantes e escondiam habilmente seus segredos da sociedade. Ninguém jamais adivinhou sobre seu relacionamento. Pois a engenhosidade da traição não conhece fronteiras. Fantasma, Praga, a fabulosa Idade Média. Há muito tempo, o jovem Janus morava na cidade de Praga. Ele nasceu pobre e um tolo em uma pequena vila perto de Praga, onde não precisou ficar muito tempo. O pai de Janus, um ex-pastor, era um bêbado severo. Ele costumava bater no filho, Janus, que há muito pensava em fugir de seu pai. Roubou as últimas moedas de sua casa e partiu a caminho de Praga. Tendo percorrido a cidade durante 2 semanas em busca de trabalho e moradia, conseguiu pedir emprego como aprendiz de um tecelão muito ganancioso e mal-humorado. A vida de Janus com um artesão foi dura, não dá para chamar de doce. Mas 1 ano de trabalho duro valeu a pena. Janus conquistou a confiança do artesão, que o manteve como aprendiz. Janus passava todos os fins de semana na taberna com um copo de cerveja. Ele bebia pouco, gostava de ouvir conversas de taverna e várias outras notícias. Muitos moradores da cidade, assim como mercadores de passagem, costumavam ir à taverna. Então a vida aqui estava a todo vapor, e Janus realmente gostava daqui. Passar o dia de folga na taverna era sua única diversão. Em geral, sua vida estava arranjada, o que deixava Janus bastante satisfeito, e assim vinha acontecendo há 2 anos, normal e quase sereno, até que Janus se apaixonou. Certa vez, em uma noite de domingo de outono, Janus, como de costume, olhou para a taverna, que desta vez revelou estar anormalmente vazia, depois de beber um copo de cerveja e não esperar nada de interessante. Janus se levantou e foi para sua cabana na oficina. Já estava bastante escuro. As ruas estavam vazias, o que sem dúvida inspirava certo horror e medo. Janus se apressou. Mas quando ouviu o barulho de cascos de cavalos atrás dele, ele estremeceu, parou e se virou. Uma carruagem preta puxada por um cavalo preto ia atrás. Depois de alcançar Janus, a carruagem parou. A porta se abriu e uma jovem, vestida com um vestido preto para o funeral, saiu da carruagem para se juntar a Janus. Seu rosto estava branco, então ela parecia um fantasma, mas ela era muito bonita. Tão linda que Janus imediatamente se apaixonou por ela. A beleza chegou perto de Janus e, olhando nos olhos de Janus com seus olhos negros sem fundo, sussurrou suave e ternamente: Olá, Janus. Tá feliz em te vereador. Consegui escapar do meu pai naquela noite, porque queria muito ver você. Janus não estava apenas perplexo com tal confissão, mas também seriamente assustado. Seus joelhos tremiam. O suor escorria por seu rosto. Pareceu-lhe que ele próprio havia ficado branco de medo e como uma bela garota desconhecida. Mas esse estranha misteriosa cativou e encantou o jovem com sua beleza sobrenatural e seu olhar que Janus não teve escolha a não ser responder: Sim, estou muito feliz em ver você. Eu estava esperando por você e você veio.
Januse, me diga, você me ama? Sim, eu te amo muito, Januse, devo confessar a você. Eu me decidi. Decidi fugir do meu pai e fugir com você. Eu realmente quero isso, Januse, realmente. Porque eu te amo muito. Sim, sim, disse Januse, atordoado e perturbado com o amor. Vamos fugir daqui, de uma vez por todas. No próximo domingo estarei esperando por você na Catedral de São Martinho, em nosso lugar de costume. Em uma semana teremos tempo para preparar tudo, conforme combinado, e depois fugiremos juntos. Boa! Sim, eu vou esperar por você, perto da catedral. A bela estranha beijou Januse apaixonadamente nos lábios e então rapidamente saltou para dentro da carruagem, e a carruagem imediatamente correu pela rua, até que Januse teve tempo de se recuperar. E apenas o eco do barulho de cascos foi ouvido por alguns minutos. Januse não conseguiu recuperar o juízo por cerca de 20 minutos e depois correu para casa a uma velocidade vertiginosa. Envolveu-se na cama e soluçou baixinho quase a noite toda. Na manhã seguinte, o mestre percebeu que algo estranho estava acontecendo com Januse. Ele estava meio pensativo, confuso. E o trabalho não ia bem, tudo saiu do controle. Quando o mestre perguntou o que havia acontecido, Januse apenas se desculpou e respondeu que ontem, aparentemente, ele passou um pouco na taberna e não dormiu o suficiente à noite. Nos dias que se seguiram, Januse trabalhou duro, fazendo bainhas nos uniformes dos soldados de maneira impecável. No entanto, ele ainda estava pensativo e relutante em falar. O mestre até ficou preocupado e tentou de todas as formas descobrir o que estava acontecendo com seu aprendiz, mas Januse nunca disse nada. Talvez ele tenha se apaixonado. Demônio! Explodiu o mestre, e ele estava certo. E Januse, enquanto isso, contava os dias e horas dolorosos quando, finalmente, o domingo chegaria. E o domingo chegou. Como sempre, Januse entrou na taverna para um último copo de cerveja. Não havia muitas pessoas na taverna, alguns habitantes da cidade, aos quais Januse se juntou. E acabei de chegar a tempo para a história que o contador de histórias local e excêntrico Karel começou a contar. Ouça outra história, eu vou te contar, também sobre o amor. Foi. Acredite em mim, Wojtek, e pior do que sua baba desenfreada, escute aqui. Muitos anos atrás, o prefeito do burgomestre esteve em nosso castelo de Praga, e ele tinha uma filha, Agnieszka. Uma mulher inteligente e bonita, por quem todos se apaixonaram. Papai amava muito a filha e, portanto, quase não a deixava sair de casa. Ele disse que quando encontrasse um noivo adequado e digno para ela, apenas seu coração se acalmaria. Mas enquanto meu pai procurava um noivo, Agnieszka, entretanto, apaixonou-se pelo modesto alfaiate Jan. Eles se apaixonaram e se conheceram secretamente por um ano inteiro, e então, um dia, Agnieszka confessou ao pai que se apaixonou por um alfaiate. O burgomestre ficou muito zangado então, disse que nunca permitiria que sua filha se casasse com um pobre sujeito e maltrapilho, e a trancou em um quarto com uma fechadura.
Mas Agnieszka revelou-se uma menina obstinada, não tinha medo das ameaças do pai. Com a ajuda da babá, fugiu de casa. Quando o pai soube que a filha havia fugido, perguntou à velha babá sobre tudo e correu para alcançar os fugitivos. E o casal apaixonado, entretanto, estava na catedral, onde concordaram em se encontrar, para que depois deixassem a cidade juntos. E assim que eles estavam para deixar a catedral, o burgomestre amargurado entrou e, em um acesso de raiva, esfaqueou os dois fugitivos, e então se suicidou. Porque percebeu que agora também não haveria vida para ele. Aqui está uma história. Você quer nos surpreender? Já ouvimos essa história centenas de vezes. Vou te dizer outra coisa. Um dos homens disse, e enquanto os bêbados, ruidosamente, interrompeu uns aos outros para contar sua história ainda melhor, Janus, entretanto, escapuliu da taverna sem ser notado. Meu Deus! Salve-me! Gaguejou Janus. Pela história que ouviu, Janus ficou com tanto medo que até mijou nas calças. Ele estava com tanto medo que todo o seu amor desapareceu instantaneamente. E Janus não foi à catedral naquela noite. Ele rapidamente fugiu para casa, e nos dias seguintes não vagou pelas ruas noturnas de Praga, para não encontrar algum fantasma. Amor sob o firmamento cinza, Paris, final do século XX. Isabelle era órfã, mas como ela era extrovertida, não sofreu por causa disso. No orfanato não houve problemas. Ela ainda lembrava com prazer e sentia saudades daqueles tempos. Além disso, no dia da maioridade herdou um pequeno e bom apartamento no centro de Paris de seus falecidos pais, mas ela nunca os viu. Mesmo em uma fotografia, ela tem alguns valores materiais, mas nenhuma memória. Ao tentar saber algo sobre parentes com o diretor do abrigo, que estava no cargo há 10 anos, ele apenas levantou a mão. Pois tudo estava apenas documentado, e nada mais, exceto os nomes dos pais e dos fatos de que morreram em um acidente de carro, percebendo o quão difícil e confusa é essa burocracia. Isabelle simplesmente parou de tentar descobrir, porque não era interessante, e a vida continuou. Entretanto, e a vida foi bastante agitada. Então, Isabelle era uma garota independente, interessante e móvel. Ela trabalhava como empregada doméstica no Hilton Hotel, então ganhava um bom dinheiro, já que era um hotel bastante caro e de prestígio, e nas horas vagas. Isabelle também dançava tango, era seu hobby favorito, uma verdadeira paixão e, claro, ela era uma estrela no aterro de Saint Bernard. Ainda não se atreveu a constituir família. Pensava que era muito cedo para um passo tão responsável. No entanto, ela tinha um amante, Jacques. Eles se conheceram em Saint Bernard e dançaram lindamente. Jacques e Isabelle se comunicavam com facilidade e naturalidade, e entre eles não havia apenas amor e paixão, mas também compreensão mútua e amizade, o que é raro em nossa vida. Para que pudessem ser chamados de casal ideal, naquele dia de setembro, Isabelle dirigiu para o trabalho como de costume. Ela começou a limpar o terceiro andar às 10 horas.
na 310ª edição. Uma surpresa a esperava. Quando ela tirou a roupa de cama da cama, ela ouviu uma voz atrás dela: Mademoiselle, você tem que me ajudar. Assustada com o medo, Isabelle rapidamente se virou para ver quem havia dito essas palavras. Havia uma linda senhora em algum tipo de vestido preto luxuoso e um casaco de pele de carneiro. Tendo olhado de perto para Madame, Isabelle a reconheceu, já que uma pessoa conhecida em Paris estava diante dela, Madame Reno, a esposa de um famoso político parisiense, o senador Pierre Reno, que ficou famoso por suas travessuras e declarações escandalosas. E Madame Reno foi uma socialite famosa e uma criadora de tendências de muitas mulheres parisienses. Eu imploro seu perdão, senhora. Isabelle disse inexpressivamente. Peço desculpas por assustá-la, continuou Madame, acendendo nervosamente um cigarro, apoiando os cotovelos no encosto da cadeira. Mas isso é uma questão de vida ou morte, entendeu? Eles estão me caçando. Ontem consegui fugir aqui no hotel, mas parece que hoje já fui identificado. Percebi isso pela manhã, em um restaurante. Mademoiselle, você tem que me ajudar a tirar alguma coisa daqui, e é por isso que estou sendo perseguido. O que é isso? Madame tirou da bolsa algo pequeno, de formato retangular, como uma caixa. Embrulhado em um saco de papel, Isabelle aceitou o pacote. Madame abraçou Isabelle e disse rapidamente: Muitíssima obrigada, minha querida, eu vou te agradecer muito em breve. Agora saia daqui. Saia do hotel imediatamente. Definitivamente irei contatá-lo esta noite. Qual é o seu nome? Isabelle Perignon. Obrigada, querida Isabelle. Agora corra, mal entendendo o que tudo isso significava. Isabelle não fez perguntas desnecessárias e fez o que Madame havia pedido que ela fizesse. Ela pediu ao administrador do hotel que saísse do trabalho, alegando dores de cabeça terríveis. E pediu à sua parceira Marie para terminar a limpeza do terceiro andar. Eles se solidarizaram com a pobrezinha e a deixaram ir. Isabelle deixou o hotel com a pista de emergência usual para os funcionários. Tentando não chamar atenção para si mesma, Isabelle correu para o metrô. Ela não percebeu nada de suspeito. Ela não percebeu nenhum rabo atrás dela, mas seu coração ainda batia com muita frequência. Quando Isabelle voltou para casa, fechou todas as fechaduras da porta, colocou o telefone ao lado dela. Sentou-se na frente da TV e esperou a noite, sem esperar por uma ligação de Madame. Ela adormeceu. De manhã, ela acordou cedo com pensamentos perturbadores. O que está acontecendo com a senhora? Por que ela não está ligando? Isabelle preparou um café para si mesma e começou a ler o jornal da manhã. Na primeira página do jornal, ela leu a seguinte manchete: Madame Reno foi morta. Madame Reno foi assassinada no Hilton ontem à tarde. Um corpo com um tiro na têmpora foi encontrado no quarto de hotel da empregada Marie. O senador Pierre Reno, marido de Madame, não está disponível no momento. A polícia está tentando investigar este crime. Depois de ler essas notícias,
Isabelle ficou assustada e horrorizada, ligando a TV e assistindo as notícias do Hilton Hotel. A ansiedade de Isabelle aumentou de forma séria. Agora ela não conseguia encontrar um lugar para si mesma e constantemente se perguntava: o que devo fazer agora, se eu for trabalhar? Isabelle meditou: eu serei interrogada. E o que devo dizer a eles? A verdade? E se for muito estúpido da minha parte? E se eles começarem a me assombrar? Eu preciso saber. Definitivamente preciso saber o que há neste pacote, e então decida o que fazer. Ela puxou um saco de papel de sua bolsa e o abriu. Ele continha uma pequena caixa de madeira com uma tampa bem justa. Abrindo a caixa, Isabelle encontrou uma folha de papel dobrada e uma chave que parecia a chave de um cofre de banco. Desenrolando a folha de papel, Isabelle sabia que era uma carta. E não apenas uma carta, mas uma carta endereçada a ela. Isabelle, querida Isabelle, devido a eventos recentes, sou forçado a revelar meu segredo a você. Porque no futuro provavelmente nunca terei essa oportunidade. Isabelle, você é minha filha, e você é uma consequência do meu verdadeiro amor em minha vida. Mas eu dei à luz você no momento em que seu pai bateu em um acidente de carro. Eu era um pobre órfão, e a perda da única pessoa próxima e amada por mim, meu apoio, foi um golpe para mim. Fiquei com muito medo e não sabia o que fazer. E como estar com você, como alimentá-lo e criá-lo com dignidade. Nesse exato momento, um jovem, ambicioso e promissor político Pierre apareceu em minha vida. Ele então me ajudou muito e se ofereceu para casar com ele. Mas eu tive que desistir de você. E eu fiz uma escolha. Achei que seria melhor para você e para mim, e acho que não me enganei. Todos esses anos te acompanhei, e vi como você é independente, como você é capaz de superar qualquer dificuldade. E eu tenho certeza que você sobreviverá em qualquer circunstância. Porque você é uma garota inteligente e persistente, você se parece com seu pai. Eu não sei o que está acontecendo em sua alma. Talvez durante toda a sua vida você tenha carecido de amor e apoio materno, talvez depois de ler isso, você me amaldiçoe, mas não estou pedindo que você me perdoe e me compreenda. Você decidirá por si mesmo como me trata, odiar ou perdoar. Eu apenas cumprirei meu último dever nesta vida. Quanto a mim, meu marido e eu nos envolvemos em uma aventura cruel nos últimos anos. E por isso, muito provavelmente, pagaremos com nossas vidas. Você não deve se aprofundar nisso e espalhar esta carta para ninguém. No mínimo, permitirá que você construa sua própria vida sem olhar para o passado. Só quero dizer que não tenho nada do que me arrepender. Vivi bem e curiosamente, vai ser comigo, Isabelle. Esta é a chave do cofre do banco. A etiqueta tem um endereço de banco e um número de celular. Meus diamantes ficam lá, o que acumulei durante minha vida. Esses diamantes são uma fortuna considerável. Você terá que aceitar, é claro, será útil para você. Esta é a última coisa que posso fazer por você. E de qualquer maneira, eu imploro seu perdão. Isabelle, saiba.
Eu sempre te amei e desejo apenas felicidade. Seja feliz, Catherine Reno. Isabelle ficou chocada. Os sentimentos a oprimiram. Mas Isabel é uma menina forte. Ela pode superar seus sentimentos. Não importa quantas lágrimas fluam de seus olhos, ela se levantará e seguirá em frente. Isabelle se levantou e foi trabalhar. A todos os interrogatórios do pessoal e da polícia. Ela respondeu que não tinha visto ou notado nada suspeito, e que suas doenças são consequência de sua gravidez. Sim, ela disse que estava grávida e que se casaria em breve. Que não teria mais a oportunidade de trabalhar no hotel e teria que pedir demissão. E Isabelle não enganou ninguém neste caso. À noite, quando Jacques a convidou para dançar tango em São Bernardo. Isabelle se levantou e foi dançar. E quando Jacques confessou seu amor por ela na frente de todos e ofereceu sua mão e seu coração, Isabelle concordou, aos aplausos, é claro, e, claro. Isabelle era a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, dançando um tango apaixonado quando chovia na sombria Paris. Cabaré, Berlim, meados do século XX. O barão Krause era um homem muito rico. Portanto, ele também tinha um certo poder. Desde a infância, ele estava acostumado com dinheiro e poder. Sabia o valor deles e tinha medo de perdê-los. Fez todo o necessário para mantê-lo em suas mãos, o que, no entanto, fez bem, mas, como convém a uma pessoa astuta e original. Dinheiro e poder não eram seu objetivo final, ele só usou isso como uma ferramenta para suas necessidades individuais, percebendo com o tempo a força que o partido NSDAP estava ganhando. O barão apoiou Hitler nas eleições com seu dinheiro e não perdeu. Este jogo de roleta foi ganho por ele. Quando os nazistas chegaram ao poder, o barão, como aliado do novo partido governante, permaneceu um magnata influente, uma pessoa intocável. E enquanto uma nova ordem de coisas estava sendo estabelecida em Berlim e na Alemanha como um todo, o barão, enquanto isso, cuidava de seus negócios. O barão era um homem lascivo. Todo o significado de sua vida era depravada com bebida. Mesmo antes do Terceiro Reich, na República de Weimar, quando jovem, o barão passava a vida nos cabarés mais famosos e caros de Berlim, e depois do estabelecimento do Terceiro Reich, o modo de vida do barão não mudou em nada. Ele organizou seu próprio cabaré, fechado para a elite e, além disso, ganhou um bom dinheiro com isso. Certa vez, uma jovem e linda garota entrou neste cabaré para trabalhar como dançarina. Seu nome era Marta. O barão gostou tanto dela que imediatamente se apaixonou por ela e a desejou. Menos de uma semana depois, no desfile de sexta-feira, o barão começou a molestar a beldade. Desculpe, querido barão, disse Marta, puxando a mão para trás, mas fui contratada aqui como dançarina, não como cortesã. Se eu não entendi algo, então acho que terei que deixar seu estabelecimento. Estúpido. Você realmente acha, ronronou o barão, que pode simplesmente ir embora? Claro, não vou ficar aqui nem mais um minuto.
Percebendo que estava lidando com uma mulher orgulhosa e ficando ainda mais animado, o barão decidiu não fazer cerimônia e não hesitar. Ele está acostumado a conseguir o que quer e a não assumir nenhuma responsabilidade por isso, junto com seus dois camaradas. O barão agarrou a Marta que chutava e gritava e a arrastou para uma sala distante. Lá, 3 bastardos estupraram a pobre Marta, quebrado e completamente destruído. Marta não voltou para a casa naquela noite. Ela cometeu suicídio jogando-se no rio de uma ponte. Um mês depois, quando o barão já havia se esquecido desse infeliz incidente, foi morto a tiros nas soleiras de sua casa. Isso foi feito por Klaus, o irmão mais velho de Marta, que escapou deliberadamente do exército e jurou vingar sua amada irmã. A polícia logo prendeu Klaus e o tribunal o condenou à morte, como desertor e assassino. As últimas palavras de Klaus foram: "Os demônios que não têm nada sagrado não duraram muito. Mal de cal. Queime no inferno."